Será que é possível a gente entender que realmente isso pode acontecer, de um município transportar pessoas em situação de rua para outras cidades? Para a gente debater um pouquinho mais profundamente esse assunto, a gente está trazendo aqui ao vivo no nosso estúdio do Jornal do Continente o doutor Daniel Paladino, que é promotor de justiça. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente mais uma vez, né? É possível a gente realmente acreditar nesse tipo de situação? Quer dizer, a gente precisa se preocupar com isso, de que alguns municípios, e a gente não está aqui afirmando que é Balneário Camboriú, mas alguns municípios podem eventualmente fazer esse transporte porque não dão conta dessa situação de moradores de rua, de pessoas em situação de rua nas suas cidades? Então, Alexandre, isso nós estamos falando hipoteticamente, né? Mas são fatos que realmente podem acontecer. Né? Nós temos uma equipe, uma força-tarefa chamada DOA, Defesa, Orientação e Apoio às Pessoas em Situação de Rua, que trabalha junto com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e faz abordagens sociais diárias a pessoas em situação de rua. No ano passado, houve 2 relatos de pessoas em situação de rua que realmente narraram que vieram para Florianópolis trazidas à força, não só de Balneário Camboriú, mas também de outros municípios. Esses fatos foram reportados aos promotores dos respectivos municípios, os quais instauraram o devido procedimento, um inquérito civil, para apurar se os fatos realmente ocorreram ou não. Agora surge essa nova situação, que, se confirmada for, realmente é extremamente grave, uma vez que viola os direitos mais primários de qualquer ser humano. Claro. Que é o direito à liberdade, o direito de ir e vir, sem dúvida, e o direito de permanecer. Né? Mas essas pessoas que o senhor se refere, por exemplo, do ano passado, que teriam vindo de uma forma até mais arbitrária, quer dizer, forçadas e tal, teria ligação com as prefeituras ou não? Outras pessoas estariam ligadas a esse tipo de situação? São situações que estão sendo investigadas. Ainda estão sendo investigadas. Estão sendo Quer dizer, não há investigadas. nenhuma... Nós não temos uma conclusão definitiva sobre isso. Certo. O relato é de que elas foram trazidas à força, contra a sua própria vontade, né? E foram despejadas aqui em Florianópolis, sem que tivessem qualquer vínculo com a cidade ou qualquer relação de parentesco, né, familiares com quem pudessem permanecer aqui na cidade. Então, são situações extremamente, como eu falei, graves, né? Se de fato ocorreram, porque elas depõem contra uma população que costumeiramente já é marginalizada, uma população vulnerável. Mas, evidentemente, que não podemos tirar conclusões precipitadas, e isso está sendo investigado. Claro, mas isso está dentro de um problema muito maior, que é realmente, independentemente das cidades onde essas pessoas estão vivendo, ou da onde elas estão sendo transportadas, mas é a situação dessas pessoas que vivem nas ruas. Certo. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, na grande Florianópolis, a gente tem vários exemplos, várias pessoas aqui pelo nosso WhatsApp mandaram mensagens também, dizendo, por exemplo, São José, Palhoça, Biguaçu, mesmo aqui no centro da capital, muitas pessoas se aglomeram, às vezes na frente de comércios, na frente de lojas e tal, e acabam também, claro, atrapalhando esse comércio, atrapalhando a vida normal, quer dizer, a rotina dessas pessoas, né? E atrapalhando também o turismo. Quer dizer, como é que a gente pode lidar com esse problema nessas cidades, sendo que a gente também não sabe de onde é que essas pessoas estão vindo e por que elas realmente estão procurando as ruas para viver? Nós temos que entender, primeiramente, que isso é um fenômeno mundial. Tá? Não é apenas Florianópolis que vive esse flagelo. Tá? Segundo dados, né, e dados fidedignos que foram levantados agora recentemente, 86% dessas pessoas em situação de rua não são aqui da capital, são de fora. Né? Porém, o trabalho que se faz aqui é um trabalho realmente notável. Nós temos essa força-tarefa DOA, que age preventivamente, tá? No sentido de oferecer oportunidades à população de rua. A Prefeitura de Florianópolis, através da assistência social, tem sido muito atuante também. E segundo esse levantamento que foi feito agora ao final do ano 2018, através de cruzamentos de dados da assistência social do município com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e dados da Polícia Militar, hoje, Florianópolis conta com 459 pessoas em situação de rua. Certo. Porto Alegre, só para nós podermos contextualizar, tem 4.000 pessoas em situação de rua. 4.000? Curitiba tem 3.000 pessoas em situação de rua.
Então, não é uma situação ideal, nós precisamos melhorar esses números, mas é um quadro de relativo conforto em que nós vivemos, considerar todo o cenário não só nacional, mas um cenário mundial. Hoje, Estados Unidos sofre com esse problema, a Europa, Paris, Barcelona. Então, é um problema mundial, mas que aqui está tendo realmente uma atenção diferenciada. Entendi. Uma opinião do senhor para algumas mensagens que a gente recebeu aqui rapidamente, por exemplo, algumas pessoas aqui citam que não é certo a gente poder, por exemplo, dar esmolas no farol, ou mesmo aqueles carros que eles param nos centros das cidades, onde tem um maior acúmulo de pessoas, né, vivendo nas ruas e tal, e dão sopas, dão comida e tal. O que o senhor acha desse trabalho que é feito no sentido de, pelo menos, ali remediar momentaneamente o problema, mas as pessoas ainda continuam ficando ali? O senhor acha que isso pode estimular ainda mais a presença das pessoas vivendo nas ruas ou não? Alexandre, nós não somos contra o dar esmola, tá? O grande problema é que isso acaba criando uma sensação de conforto, né, e de estagnação nessas pessoas. Hoje, para você ter uma ideia, 27 entidades entregam, né, comida, marmitas nas ruas da cidade para essas pessoas. Nós não somos contra isso, tá? Porque isso é um ato de generosidade, é um ato humano. Porém, o que nós estimulamos, e isso a Prefeitura tem feito também com maestria, é que esse trabalho de entrega de donativos, de alimentos, seja feito dentro do local apropriado. E aqui em Florianópolis nós temos o Centro Pop, que é um centro de referência a pessoas em situação de rua, onde são servidas diariamente 150 refeições, tanto café da manhã quanto almoço, para pessoas em situação de rua. Claro. Então, nós estamos conversando com essas entidades, tentando fazer com que elas executem esse trabalho, que é digno de aplausos, mas dentro do espaço adequado, que é o Centro Pop. Sem dúvida, até para não espalhar mais ainda o Exatamente, problema. até porque lá tem acompanhamento de psicólogo, Claro. tem acompanhamento de assistente social, de nutricionistas, melhores condições para poder atender as pessoas em situação de rua. Doutor Daniel Paladino, promotor de justiça aqui da capital, agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez no nosso Jornal do Continente. Muito obrigado. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço o convite. Imagina, Muito a gente obrigado. que agradece também.